Por que que tem homem que não faz nada pra você, termina, casa com outra e faz tudo pela outra? Essa foi uma pergunta que eu recebi de uma mentorada e eu percebi um padrão. Eu tenho algumas mentoradas hoje que elas viveram relacionamentos que os homens não faziam as coisas 100% por elas, não quiseram casar, ficaram 5, 6, 7, teve uma que ficou 10 anos juntos e o cara disse que não tava pronto pra casar, separou e casou com outra em menos de 6 meses, em menos de 1 ano. Já viu uma história assim? Pois é. Claro que isso aqui não se aplica a todos os casos, pelo amor de Deus, não se aplica a todos os casos. Eu não tô reforçando nenhum tipo de comportamento, mas eu trago sempre pra reflexão delas. E aí eu perguntei pra uma dessas, que foi uma das últimas mentoradas que eu fiz mentoria essa semana, como que ela era no casamento. Aí ela falou assim, ó, eu não gostava de sair, e meu namorado gostava muito de sair. Então ele saía sem mim e eu nunca ia com ele. E quando eu ia, dava briga porque eu sempre queria ir embora. Aí eu falei, não, tudo bem, tem uma incompatibilidade aí. Aí eu falei, mas você nunca saía com ela? Com ele. Aí ela falou assim, no começo sim, porque no começo eu gostava, mas depois eu parei de gostar de sair e não saí mais com ele. E aí eu perguntei, ele fez alguma coisa com você nessas saídas que fez você parar de gostar? Ela, não, do nada eu comecei a querer ser caseira e querer ficar em casa e ficar vendo filme, comendo pipoca. E é isso, eu não queria mais sair. E aí ela deixava ele sair sozinho. E eu perguntei pra ela, tem alguma coisa que ele não gostava, que ele fazia porque você gostava? Aí ela falou que ela gostava muito de uma flor, esqueci o nome da flor, a flor era super difícil de conseguir, não sei se era peônia, sei lá o nome da flor. E ele, todo dia primeiro que ele recebia, ele ia lá e comprava um buquê de flor e deixava lá na casa que ela achava bonita. Ela cuidava, a flor morria, ele ia lá no outro mês comprava outra. E ele nem gostava de flor, nem nada do tipo. E também, ela não gostava de carne vermelha. E ele amava carne vermelha. Então, ela fazia só carne branca pra ela. Ele comprava carne branca, ela fazia só carne branca. E quando ele tava com vontade de fazer uma carne vermelha, ele ia lá e fazia carne vermelha. E como ela não gostava, ela não fazia pra ele. E aí, eu perguntei, e ele já reclamou disso com você e tal? Ele falou, vez ou outra ele reclamou, mas foi assim, 1, 2 vezes nesses 5 anos de namoro. E aí eu perguntei pra ela como que era a relação, né? Ele falou, ele é um homem bom, mas ele era muito bagunceiro, deixava as coisas fora do lugar. Pelo menos umas 2 vezes na semana eu tinha que brigar com ele. Eu gosto das coisas do meu jeito. E ela é uma mulher que trabalha, ela tá numa ponto de liderança, né, na vida dela. Ela tá acostumada a ter subordinados na vida profissional dela. E ela falou assim, às vezes eu sinto que eu tratava ele como um subordinado. Como se ele me devesse alguma coisa. Eu falei, você agradecia quando ele levava as peônias e tal? Ela falou assim, tinha vez que sim, vez que não, mas ultimamente não, acho que eu acostumei. E esse eu acostumei, gente, mata qualquer relacionamento. Porque no começo ela saía com ele. No começo ela era carinhosa. No começo ela era tudo isso. Passou 1, 2 anos, ela parou de ser. Só que ele continuou fazendo as coisas que ele fazia desde o início pra ela, sabe? E a gente tem uma sociedade, querendo ou não, que traz isso, que nós mulheres estamos sempre certas. E eu não tô reforçando nenhum tipo de comportamento. Eu tenho noticiário, viu, gente? Eu sei que as coisas acontecem. Tô justificando nada. Mas eu perguntei pra ela o que ela acha que aconteceu. E ela foi super sincera comigo. Ela falou assim, eu acho que eu fiquei chata. E eu comecei a tratar ele como um funcionário. E ele arrumou outra que trata ele bem. Que é mais feia que eu. Não tem o dinheiro que eu tenho. Não tem o corpo que eu tenho. Mas acho que trata ele muito melhor. Tá no começo. E ele tá extremamente apaixonado. E ele casou com ela em menos de 1 ano. E ela está mal, depressiva, deprimida. Ela fica vendo as coisas assim. Então, assim, ela tá muito triste. Aí eu pergunto, mas você tá triste porque você acha que ele era um homem ruim, não ia te fazer feliz? Às vezes ele não era o homem da sua vida. Ela falou, não, eu tô triste porque eu vejo que eu tratei ele como um criado dentro de casa. Eu só gritava, eu só enchia o saco, só criticava. Talvez seja por isso que ele gostava muito de sair. Eu só queria ficar em casa, eu tava cansada. E assim, ele não me obrigava a trabalhar. Ele não me obrigava a fazer nada. Eu fazia porque eu queria, e eu chegava em casa exausta, destruída, acabada, queria ficar em casa, eu não dava atenção pra ele, eu só brigava com ele, não agradecia ele mais. E agora eu tô muito triste, muito chateada, porque eu acho que eu perdi o homem da minha vida. E me doeu muito ver isso. Só que sabe o que me doeu mais? Ela é a minha 4ª mentorada nessa mesma situação. E aí eu penso, até que ponto compensa a gente não olhar pros nossos próprios erros? Até que ponto a gente tem que ouvir de todo mundo que a gente tá certa? Porque o nosso cérebro, ele fica buscando confirmação que você tá certa, que você acerta. Só que nem sempre você acerta, nem sempre você tá certo. Na verdade, na maioria dos casos que eu pego das minhas mentoradas, muitas não estão certas. Muitas têm comportamentos que, gente, são insuportáveis, que qualquer pessoa não ia aguentar. E, na verdade, a maioria dos homens aguentou foi muito. Do mesmo jeito que existe o contrário, tá? Só que eu trabalho só com mulheres, tá? Eu trabalho com mulheres também que estão com tonhões. A gente tá trabalhando isso pra ela entender da onde ela traiu esse tonhão e como que ela vai fazer pra terminar, né? Que ela não consegue sair desse relacionamento. Mas esses casos específicos, eles também acontecem. E aí eu volto pra você o pensamento. Quem você tá sendo no seu relacionamento? Se acontecesse isso com você hoje, você se arrependeria ou daria graças a Deus? Sabe? Será que você tá agradecendo o suficiente? Será que você tá valorizando a pessoa que tá do seu lado? Será que você tá dando valor nisso? Se a resposta for não, reveja, porque é muito triste ver essas mulheres nessa situação e não tem mais o que fazer. O cara tá casado, tá feliz, tá com outra. E agora ela tem que superar uma culpa, entender, ressignificar e melhorar pra achar uma outra pessoa e melhorar como pessoa.